Quem é que abre os nossos olhos para compreender as Escrituras? Seja da vida e do testemunho dos antigos, como menciona a carta aos Hebreus, Abraão, Moisés, Noé, Abel, todo aquele pessoal da antiguidade. O exemplo de fé deles que foi imputado como justiça. Quem é que nos ensina a compreender as Escrituras do Novo Testamento, que é o exemplo de fé dos discípulos de Jesus? Pedro, Tiago, João, Judas, Paulo, Tomé. Quem é que nos ensina a compreender ambas as partes? É Jesus. Por isso é que o que a religião diz e as pessoas que seguem a doutrina da religião, os dogmas, os protocolos, os ritos, eles copiam dos outros e dizem: eu fico com a Bíblia. Só que a Bíblia precisa ser explicada por Jesus. Essa Bíblia como escrito, essa Bíblia que tem o testemunho das pessoas de fé, o exemplo de fé, porque a narrativa do Evangelho é Jesus encarnado, é a palavra de Deus encarnada em Jesus. E essa palavra é aquilo que é a expressão do ser de Deus no homem. Assim, o homem é que deve imitar um só, Jesus. Os demais têm falhas, erros e defeitos. Mas Jesus é aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira os defeitos da humanidade, que tira os erros, as nossas transgressões, e que limpa a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração e nos livra da culpa. Esse é Jesus. Por isso, por que é Jesus? Aquele em quem encontra toda a plenitude da divindade, senão para nós aprendermos através dele. Sendo assim, eu fico com Jesus. Crer é aquilo que nós precisamos nos apropriar daquilo que em Deus já é. O que o escritor aos Hebreus diz, que diz assim, Hebreus 11, verso 1. A fé é a firme convicção de coisas que se espera para frente, de fatos que se não veem, os fatos que já aconteceram, que já é na eternidade. Do Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. É preciso ter essa convicção dos fatos que não, das coisas que não se vê, da nossa esperança, daquilo que ele prometeu e dos fatos que nos estimulam para irmos nessa direção, nesse caminho, nesse encontro. Por que são fatos? Porque Jesus viveu. Jesus encarnou a palavra de Deus, o amor, a paz, a justiça, a verdade. A nossa esperança é estar, viver como Ele, porque assim como Ele ressuscitou, nós também seremos semelhantes a Ele. Estamos aqui nós
para, se queremos vida eterna, nos criamos naquilo que Jesus ensina, nos seus princípios, e pratiquemos porque o que ele ensina. Se a gente praticar, que a gente crê e praticar, vai se tornar para nós conhecimento, sabedoria, discernimento, compreensão. Aquilo que Lucas escreveu, que os discípulos tiveram seus olhos abertos para compreender as Escrituras. Nós também só vamos compreender as Escrituras, mesmo que seja dos apóstolos, mesmo que seja as Escrituras dos discípulos de Jesus, o testemunho de fé deles, só vamos crer a partir de Jesus. É em Jesus que está toda a plenitude da divindade. E o Espírito de Deus é o que fala no nosso coração. Jesus diz: eu enviarei o Espírito que vos ensinará. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprender de Jesus deve ser a nossa esperança depositada nele mesmo, em Jesus. Nós precisamos aprender de Jesus, assim como a samaritana disse: eu sei que virá o Cristo, e quando ele vier, nos ensinará, nos explicará, nos esclarecerá sobre todas as coisas. Ela sabia que o Messias estaria cheio da autoridade, cheio do conhecimento, cheio da sabedoria para nos ensinar. E Jesus diz: eu sou. Ele nos ensina em toda a sabedoria. Paulo escreve e diz: nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, de toda a ciência. Nele, é nele. Tiago diz: se vocês têm falta de sabedoria, peçam a Deus. Creiam sem duvidar no seu coração, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que é levada pelo vento, e que quando é trazida não vem a mesma água, não vem a mesma coisa. Ela vai e volta, se mistura em tudo que é lugar. Por isso, aquele que crê em Jesus jamais será confundido. É em Jesus. A nossa esperança deve ser depositada nele. A fé é a firme convicção das coisas que se espera. Eu tenho convicção daquilo que eu espero. A minha esperança está depositada em Cristo. E dos fatos que se não veem, porque são os fatos que Deus já colocou para nós vivermos antes da fundação do mundo, e que Jesus viveu. E aquilo que o apóstolo Paulo diz são os frutos que Deus escolheu para que vivêssemos nele. E nós vivemos nele aprendendo por Cristo, através de Cristo, imitando a Cristo, que é o que ele diz aos Efésios: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Filhos amados é imitando um só, o único, o Filho amado Jesus. E andai em amor, como Cristo também nos amou e a si mesmo se entregou como sacrifício, como oferta
de cheiro suave a Deus por nós. É Jesus, aquele que é o varão perfeito. É Jesus, aquele em quem devemos crer com o nosso coração sincero, com toda a nossa força, convicção de que o que Ele diz que deve ser feito, fazer, sem ficar duvidando, porque o que Ele diz é santo, o que Ele diz é saúde, o que Ele diz é para nosso bem, o que Ele diz tem o Espírito de Deus. É o que Ele diz, as minhas palavras são Espírito e são vida. Elas nos movimentam e nos colocam no caminho da vida, com a verdade do nosso coração sendo manifestada para Deus, porque Deus sabe da verdade do nosso coração. Ele sabe também das nossas dúvidas. É claro que Jesus conhece a nossa fragilidade, a nossa pouca fé. E Ele não lança fora por causa disso. Ele nos ensina, Ele nos estimula, Ele nos estimula. Por isso é que em Hebreus, no capítulo 10, deixa eu dizer aqui para você, em Hebreus, no capítulo 10, nos versos de número 22, que diz assim, até o verso 25. Verso 22 diz, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com um coração sincero, com um coração puro, em inteira certeza de fé, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Retenhamos, agarremos, seguremos firmes a confissão da nossa esperança. Porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros. Assim, consideremos-nos uns aos outros. Não sendo pessoas que enxergam de um jeito e o outro é melhor do que o outro. Não. Consideremos-nos uns aos outros. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de se encontrarem, de se reunirem, de se acolherem como igreja, como é costume de alguns, que se solidarizam, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Assim nós precisamos andar em inteira confiança, em inteira certeza, em inteira convicção de fé, crendo no que Jesus ensina, no que Ele nos demonstra para nós como
a vontade de Deus que Ele realiza. Abrindo nosso coração para Ele, para que Ele nos enxergue com esse coração sincero. Não é o coração hipócrita, é o coração sincero, é o coração calmo, sereno, que não tem medo das suas falhas, dos seus defeitos, das suas transgressões e expõe para Deus. Não porque Ele vê, mas Ele quer que a gente coloque o nosso coração em sinceridade na sua presença. Porque os que escondem, claro, os que escondem vivem uma confusão. Os que escondem o seu mal, os que escondem, manifestam esse mal numa forma horrível de querer condenar os outros ao inferno, sendo que eles estão vivendo um terrível redemoinho, mas não querem manifestar as suas más obras. As trevas não a perceberam, não a reconheceram. E Jesus é a luz que nos ilumina e que nos faz enxergar como é o proceder do novo homem, do homem em Deus, do homem segundo Cristo.